volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos conversar sobre a questão da inteligência artificial realmente existente e o poder judiciário. A gente já falou desse tema em geral em vários episódios com diferentes abordagens e aqui nesse episódio a gente vai fazer uma discussão um pouco direta sobre uma questão que é interessante, né, que é o título do nosso episódio. Você confiaria numa decisão judicial dada por uma máquina? Bom, mas para conversar sobre isso e sobre o uso da inteligência artificial realmente existente no Poder Judiciário, eu estou aqui com o Maurício Requião, professor de Direito da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, Maurício, por você estar aqui com a gente para conversar sobre esse tema extremamente atual, relevante e complexo. E aí, para começar mesmo, eu pergunto a você. Quais são as vantagens que você, no dia a dia seu, de profissional do direito e também de professor de direito, você vê a vantagem que tem quando esses sistemas automatizados, alguns inteligentes, outros não, isso que se chama inteligência artificial, ele chega no judiciário? Quais são as imediatas e principais vantagens? Olá, Sérgio. Primeiro dizer que é um prazer meu estar aqui no Tecnopolítica. Sou, como eu comentei com você, não sei nem se existe nesse termo telespectador, já que eu assisto no YouTube, né? E Isso aí. é bom estar aqui contribuindo. Bom, essa sua pergunta inicial, eu acho que ela é pertinente, né? De fato, o uso da IA no judiciário, assim como em diversos outros setores, tem vantagens. Tá? Assim, eu vou até apontar algumas que normalmente são trazidas pelos que são mais entusiastas do uso da IA no judiciário, né? A principal delas é a questão da celeridade, certo? Então, se costuma muito colocar o fato de que, com o uso da IA, você conseguiria dar vazão às decisões judiciais, né? Já que são muitas as demandas, e as demandas, às vezes, passam anos até conseguirem é, chegar no... estar em julgado, né? Chegar no seu final. Então, um primeiro argumento que normalmente se coloca é esse, né? A ideia de trazer maior eficiência, de fazer com que o jurisdicionado, a pessoa que entrou com a ação judicial, tenha acesso à sua decisão de uma maneira mais rápida, né? Também se argumenta um pouco, aqui já começa, o argumento já começa a ser um pouco mais problemático, né? Mas assim, de que haveria um ganho de qualidade nas decisões, porque a IA conseguiria fazer um julgamento acessando mais informações, trazendo um substrato maior para que os juízes possam decidir, né? Então, ele diminuiria o erro, digamos assim. Há uma preocupação também com os vieses, mas aqui também, de novo, é algo que eu tenho minhas dúvidas de quanto a IA ela ajuda a afastar ou contribui para o aumento de vieses, né? Mas, assim, então, existem, sem sombra de dúvida, vantagens, até porque nós temos um número muito diverso de aplicações de IA no judiciário, certo? Por exemplo, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que é responsável aí, né, pela organização administrativa, financeira, deveres e funções dos juízes, ele fez uma pesquisa no ano passado, que responderam todos os tribunais, menos o STF, e eles registraram 140 projetos de IA, não Sim. necessariamente IA, como você bem falou, né, mas do que se tem convencional de chamar de IA, nos tribunais brasileiros, 140 novos projetos, né? Então é um número bem crescente. Quando fala de projetos aí, eles vão desde coisas que estão ainda em planejamento até coisas já implantadas, mas isso mostra como é um número grande, né? E eu acredito que na próxima pesquisa que eles deve ser respondida esse ano, para eles publicarem no ano que vem, eu acredito que esse número vai aumentar, né? A tendência tem sido de um aumento porque, pelo menos por certa parte dos membros do judiciário, dos juízes, tem havido algum entusiasmo com
o uso da IA, nem sempre um entusiasmo muito informado, a verdade seja dita, né, em relação ao que a IA de fato pode fazer ou não, como é que ela funciona, mas tem havido esse entusiasmo, então tem tido uma tendência, né, no crescimento desses projetos. Agora, Maurício, você apontou assim tudo em torno das. Tudo não. Vamos melhorar aqui. Você apontou que o principal argumento que favorece a implantação da IA, porque ela é uma tecnologia rápida. Ela, na verdade, ela, ela pode dar celeridade, sem dúvida nenhuma, né? Agora, quando você utiliza a IA para dar celeridade, você, por exemplo, pode estar usando para fazer, na verdade, uma atualização de jurisprudência para fazer reunir informações para um determinado tipo de julgamento. Você pode pegar processos que são o mesmo, mas estão escritos de forma diferente e juntar todos. Você pode fazer essas coisas com aquilo que hoje está sendo chamado de grandes modelos de linguagem, né? Na verdade, é isso. Você tem uma técnica de aprendizado de máquina que um aprendizado profundo, pode ser uma rede neural artificial, enfim, ela consegue executar essas ações sobre textos, principalmente isso. E pode até ser, vamos dizer assim, organizada um sistema desse para poder escrever algumas coisas, né? Mas como isso, desmistificando aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, né? Como a gente está falando de sistemas que usam estatística e probabilidade, eles têm um erro, eles têm na verdade, eles são baseados em dados e em treinamento para extração de padrões que foram gerados ali para criar um modelo, né, depois de horas de trabalho de máquina. Ou seja, ele não é algo que tem consciência, ele não é algo que eu falo imediatamente para você, Maurício, isso aí está errado. Você, putz, não, ele precisa ser indicado, ele precisa ser supervisionado. Você está vendo essas preocupações de que ele sempre embute, ele sempre tem erro, né? Inclusive com o trabalho de grandes modelos de linguagem, no trabalho de leitura, de reunião, síntese, ele pode errar. Os juízes têm consciência disso? Ó, Sérgio, eu acho que essa pergunta de se os juízes têm consciência leva a uma resposta plural, tá? Do que eu tenho visto, conversado com juízes, tenho feito algumas palestras sobre o tema no próprio judiciário, né, para a gente poder ter a oportunidade de discutir. Eu noto que o público está um público muito fragmentado. Acho que, assim como na sociedade, nesse tema, a gente tem ali no âmbito dos juízes o mesmo reflexo. Então, eu tenho desde gente que acha que a IA vai resolver todos os problemas do mundo, sabe? Que não pensa em erro, só vê as vantagens, tal, tal, tal. Eu tenho uma parte de um público cauteloso, mas não tão informado, e tem uma parte do público que está com essas preocupações, certo? É, de tentar fazer uma IA que seja ali o mais ética possível, né? Dentro das possibilidades que esses erros você tenha ali um padrão de governança, de fiscalização. Isso, inclusive, se reflete, isso que eu digo, não essa última parte, né? Mas esse conflito, inclusive, se reflete, porque atualmente a gente tem uma resolução do CNJ, que é a 332, né? Que é de 2020, então ela foi criada antes de popularização de GPT, coisa e tal, que trata da IA no judiciário, né? Mas agora, nesse exato momento, a gente está num ponto que vai haver em breve, talvez quando o episódio for pro ar, já seja quase no dia, né? Não sei, porque agora no final de setembro.
né, de 2024, vão começar audiências públicas para discutir uma minuta de uma nova resolução que vai modificar essa resolução 332, né? E nessa nova resolução já se fala de Large Language Models, né? Os grandes modelos de linguagem, já se fala de IA generativa, mas ao mesmo tempo é um texto que eu sei que está muito disputado, né? Não há um consenso sobre esse texto, sobre qual será a sua versão final, muito parecido com o que a gente tem visto no PL 2338, né, que é o que trata da regulação da IA em geral no Brasil e que vem se arrastando aí, as Big Techs vêm fazendo um esforço para que ele não seja aprovado, ou seja aprovado com o menor grau de proteção possível e o mais longe possível. Então, essa regulamentação da IA no judiciário, então já vai ter essas audiências públicas, né, que vai permitir alguma discussão sobre o que está posto nessa minuta, mas eu acho que é como eu falei para você, voltando lá para sua pergunta, é, acho que há uma consciência de parte dos juízes quanto a isso, né? De que pode errar, de que a IA também erra, mas tem uma parte, uma outra parte, que não está muito preocupada com isso, ou não está muito consciente sobre isso, né? E só quer que a IA seja implementada no judiciário e resolva todos os problemas do judiciário. Então, é uma crença de que a tecnologia vai resolver problemas que são problemas humanos, digamos assim, né? Eu sempre fico muito interessado com essa perspectiva das pessoas acharem que a tecnologia vai resolver problemas humanos, quando não vai, né? Ela pode, de fato, resolver alguns problemas é, de volume, pela própria questão, né, da escala, como a gente falou, mas os problemas que são humanos não é a tecnologia que vai resolver. Sim, sim. Na verdade, então você mostra para a gente aqui, pelo que você percebeu, que existe pessoas que estão preocupadas com os efeitos que são ruins e tem pessoas que estão já mais interessadas na eficiência que pode trazer, né? Mas o prejuízo não é visto ainda, depende muito do público, né? Agora, Isso. ah, nessa toada de implementação, porque de fato os sistemas automatizados vão ser implementados. É muito difícil não serem implementados, porque eles dão um ganho muito grande em algumas tarefas, inclusive cognitivas, né? Tarefas é, que a gente demoraria muito tempo lendo várias petições e reunindo-as. Isso pode ser feito com uma agilidade muito grande, desde que tenha revisão, desde que tenha uma série de precauções, né? Então, essas precauções você já tem visto, tem ouvido, tem pensado sobre elas? Uma vez que, não sei se é essa a sua opinião, né? Uma vez que é meio que nós vamos ter a implementação de sistemas algorítmicos. Quais precauções a gente teria que ter para porque são coisas diferentes, né, Maurício? Porque veja bem, uma coisa é para poder fazer trabalhos em textos, poder fazer trabalhos, né? Outra coisa é entrar na esfera decisional ou de tomada de decisão, que a gente pode conversar separadamente, porque eu acho um pouco temerário que o judiciário aceite uma máquina para tomar decisão. Mas vamos começar pelo uso do suporte, do apoio, né, em textos, que também tem uma série de problemas. Quais são as medidas que a gente já sabe que tem que tomar junto com a implementação? Isso está sendo pensado, tem gente falando sobre isso, né? Tá, sim. Vamos lá, Sérgio, repare. Muitas questões aí vêm da sua fala. Um primeiro ponto que você comentou ali, tem que ser supervisionado, né? A ideia de que vai ter que ter uma supervisão humana. E que eu sempre levanto essa pergunta, que para mim fica meio sem resposta. É uma matemática que, em algum grau, não fecha. Porque sempre que se fala no judiciário,
né? O próprio ministro Barroso tem falado muito sobre isso. É um entusiasta, para mim, talvez entusiasta demais, mas a gente vem sempre vendo essa ideia de que, ó, vai fazer aqui tudo a IA, mas vai ter supervisão humana. E aí eu fico com uma certa dúvida, né? Como é que essa supervisão humana vai atender a essa, digamos assim, é, a esse pressuposto da eficiência da velocidade? Porque se a IA consegue, vamos dizer, em um dia julgar 10 mil processos, que o assessor lá, né, o juiz com seus assessores, tal, 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 ia julgar 10, eu fico na dúvida como é que esses sujeitos que, em tese, só conseguem julgar 10 no dia, como é que eles vão fazer a supervisão humana dos outros 9.990? É uma matemática, para mim, um tanto quanto curiosa, que me preocupa um pouco, né, de como é que essa revisão humana vai realmente ser feita, né? Então, é um primeiro ponto. E como você estava dizendo, você tem aí o uso da IA para muitas coisas, né? Desde, por exemplo, tem tido projetos para fazer leitura de documento e resumo de documento, leitura de petição e resumo de petição, para agregar jurisprudência, né? Para indicar possíveis caminhos que a jurisprudência vem decidindo, como um suporte ali ao juiz. Tem projetos de chatbot, tem projetos. Então, tem uma variação muito grande desses projetos envolvendo inteligência artificial. Como você falou, a redação, por exemplo, eu não sou contra, vamos dizer assim, num primeiro grau, uma existência de uma IA que vá, por exemplo, redigir texto, desde que essa redação seja uma consequência de uma alimentação feita pelo juiz, de como ele quer decidir, de quais são os fundamentos dessa decisão. Porque são duas coisas muito diferentes, né? Talvez para quem seja de fora do direito, isso não seja tão claro. Uma coisa é eu pegar ali, dizer assim, ó, acho que esse caso se deve decidir de tal e tal maneira, com base em tal fundamento jurídico, de tal lei, de tal doutrina, de tal outras decisões judiciais passadas. E aí eu informo isso à IA e ela produz um texto que me traz um ganho de tempo, né? Porque ao invés de eu ficar ali, né, redigindo o texto inteiro, eu já informei e a IA vai produzir aquele texto. Eu não vejo muito problema com uma IA usada para isso. Só que, para mim, tem uma diferença muito grande de quando o juiz simplesmente, se a gente tem uma IA, até onde eu sei, no momento não tem nenhuma IA que faça isso, mas o IA que simplesmente já dê a decisão pelo juiz para o juiz somente validar. E eu tenho preocupação com isso, assim, por um número enorme de fatores, tá? Eu até comentei com você antes, né, que eu venho chamando ali de tecnocracia decisional, que é uma ideia de você ter um paradigma em que você tenha a inteligência artificial ou decidindo ou muito fortemente influenciando na decisão. Porque, por exemplo, eu já ouvi falar, né, de propostas aqui no judiciário em que a IA seja alimentada com algumas informações e que, a partir dessas informações, ela dê, por exemplo, uma série de possíveis decisões, já indicando um percentual de qual decisão seria mais próximo, digamos, mais próxima, digamos assim, do que a jurisprudência, né, do que são as decisões dos juízes anteriores. Uma IA desse tipo já me preocupa. E aqui, para mim, também a gente tem uma certa disputa de semântica sobre o que é uma IA que influencia na decisão. Porque você vai ter gente que vai considerar que a IA só está decidindo quando ela já traz
a decisão, o juiz apertaria um botão aqui e aí pronto, a decisão está lá pronta, ele só valida ou não, né? Mas para mim, uma IA, por exemplo, que já indique doutrina, que já indique jurisprudência, não a pedido do juiz, né? Mas que ela própria diga, ó, a doutrina adequada para esse caso é essa aqui, a jurisprudência adequada para esse caso é essa aqui, e que a partir disso o juiz dê a decisão, me parece que já é problemático demais, certo? É, Porque eu não é, não, como eu costumo dizer para o pessoal, não tem IA neutra. Então, já vai haver uma calibragem que vai fazer com que a doutrina X ou a doutrina Y seja considerada como a mais relevante para o caso. Vai haver uma calibragem de se as decisões do passado X ou Y são as mais relevantes para o caso, é né? E muito isso pode importante. verticalizar a decisão. Claro, isso é muito importante, porque mesmo uma pessoa com uma certa doutrina, mesmo uma pessoa que tenha afiliação mais a determinados princípios jurídicos, ela pode, em um determinado caso, mudar a sua opinião, naquilo que seria mais logicamente vinculado à sua doutrina, por causa de uma série de fatores onde o juiz vai olhar, né? Vai sentir, vai usar uma série de critérios que os humanos usam e que os caracterizam como os humanos, né? Aí você fala, não, mas nós temos que fazer tudo do ponto de vista técnico, né? Isso não existe. Mas isso transparece muito quando você vai discutir a questão desse sistema automatizado, porque, na verdade, nós estamos falando de um sistema de algoritmos que foram treinados e constituíram um modelo, né, que é quase que como um programa. Esse modelo é um programa que vai pegar novos casos e ele está formado para responder conforme o treinamento que ele teve. Então, ele vai, por exemplo, com decisões com jurisprudência racista, ele vai reproduzir o racismo. Ele vai propor isso ao juiz. Pode propor de uma maneira, dependendo dos parâmetros pelos quais ele foi acertado, ele vai mascarar esse racismo embutido na decisão. Ele vai mascarar o preconceito. Então, quando você joga tudo, absolutamente tudo, no passado, digo, jurisprudência, eu temo que isso já seria um problema. Que é óbvio que você tem que respeitar a jurisprudência, né? Mas você tem um caso concreto, você tem uma sociedade, você tem avanços sociais. Você não pode, por exemplo, mandar um cara para cadeia. Você lembra que tinha a lei do. Como que chamava? Eu esqueço esse negócio. Tinha vadiagem, lembra? Não sei se ainda está no Código Penal isso. Mas, por Não, exemplo, não, acho que não. Penal não é muito minha área, não, mas tomara eu que acho não, que não. desculpa a minha falha, eu não sou do. Mas já teve, você estudou isso. Você já teve uma série de leis, Sim. mas mesmo depois que essas leis foram alteradas, você fica um conjunto de decisões feitas sobre essa lei que mudou, mas fica o valor, né? Existem pessoas que têm valores que vão sendo reproduzidos também, mas eu temo que, no caso da decisão, o CNJ pensa em aceitar decisões procedentes de máquina. Esse que é o problema, porque uma coisa, Maurício, é o que eu tinha falado antes, uma coisa que também é problemática, como você disse, é fazer uma redação final que o juiz coloca os parâmetros, os fundamentos, a sua decisão e esse sistema, esse modelo escreve. Isso é uma coisa. Uma coisa que é também similar é pegar 10 petições e ver o que elas têm de comum, o que elas têm de similar, o que elas não têm, e se elas tratam do mesmo caso. Você agregar. Isso eu acho que isso tem que ter revisão também. Mas o prejuízo disso é um pouco menor do que uma decisão, na minha opinião. A decisão é uma coisa que coloca a seguinte situação:
você vai juntar bases de dados, e essas bases de dados vão gerar, né, uma proposta para o juiz dar o ok. Isso é muito, muito, na minha opinião, perigoso. E aí eu queria saber, assim, isso é forte entre os juízes? Eles acham? Porque no passado me parece que o CNJ não dava cobertura para esse tipo de coisa, na esfera da decisão, né? Não sei. Ele já tem um pessoal, o Barroso, eu não li o livro dele agora, vou ver se eu leio essa semana. Mas ele defende que a máquina ela seja o elemento decisivo do processo do juiz, ou ela possa substituir o juiz para tomar uma decisão? Vamos lá, Sérgio. Repara, eu acho que ninguém, não vi nenhum juiz falando exatamente esses termos, certo? Assim, de Perfeito. a máquina vai substituir o juiz na decisão. Nem o ministro Barroso, nem outro juiz, ninguém, tá? Ninguém. Mas, de novo, né? É também aqui uma disputa do que significa a máquina decidir, tá? Porque eu acho tem pessoas que vão dizer, não, nunca a máquina vai decidir, mas que talvez, se parece para conversar com a gente e explicasse para a gente o que é que ela acha que a máquina pode fazer, a gente ia chegar num impasse porque a gente ia achar que a máquina está decidindo e ela ia achar que a máquina não está decidindo ao fazer aquilo, certo? Então, eu acho que tem aí um certo ambiente de disputa do que é a máquina tomar uma decisão, tá? Me permite, ô Maurício, só para você já Diga. complementar, sempre bem claro, eu não falo nem a decisão toda. Eu já tenho dificuldade em aceitar aquilo que está sendo usado nos Estados Unidos. Estados Unidos é o país que mais prende no mundo. Eles não chegaram até onde eu sei, tá? Eles não tomam decisões ainda assim, substituindo o juiz. Mas os cálculos da pena, o juiz deu uma pena. Aí o cálculo de quanto tempo o réu ou a ré vai receber de pena de prisão, por exemplo, ou não, enfim, a pena que ele vai receber, quem faz já é o sistema algorítmico. E isso mostrou como é que ele faz. É óbvio, né? Ele faz com base em banco de dados, com os dados que ele Uhum, recebeu, com o modelo que ele foi treinado. E aí, como o treinamento do modelo parte do pressuposto que tudo é neutro, ele pegou uma série de decisões do judiciário americano sobre um determinado caso e ele sempre, sempre dá uma pena maior para negros do que para brancos. Ele sempre, sempre fazia isso. E aí, o que aconteceu? Ficou nítido que o sistema está completamente enviesado, porque ele considera coisas que nenhum programador, cientista de dados, ou mesmo talvez juiz, que prepararam esse modelo, eles queriam fazer, eles não queriam reproduzir o racismo. Só que o problema é o seguinte: o racismo está presente na base de dados. E o que o aprendizado de máquina faz? Ele é sutil, ele pega sutilezas e formula um padrão que o olhar humano não consegue ver. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que mesmo um cálculo, o Maurício, o cálculo de uma pena, se você for fazer esse cálculo, ele não pode ser feito por uma rede neural. Por exemplo, isso é uma precaução que eu traria. Por quê? Porque uma rede neural tem camadas ocultas entre os dados que recebe e os dados que ele finaliza, ou seja, a decisão que ele toma. Ele tem uma série de camadas que nem quem programou sabe que elas foram realizadas. Ou seja, então, simplificando, a memória de cálculo não é viável. O juiz vai ter que confiar no cálculo feito pela IA. Aí que eu te digo, ele pode confiar nisso? Eu acho que não. Ele não é, se não for explicável, ele não pode usar. Uma opinião. vamos lá, Sérgio. Repare, isso que você traz, talvez seja até, né, dos Estados Unidos, um caso que é trazido por Kate O'Neill, né, num livro que ela tem,
o original é Algorithms of Mass Destruction, né? Foi É traduzido muito como bom em inglês. algoritmos de Destruição destruição parece em massa. matemática, né? É, mas Algoritmos de parece em destruição, massa, né? é, destruição matemática. Em que foi um sistema que era implementado lá nos Estados Unidos, que era um sistema para cálculo de chance de reincidência, ou seja, da pessoa cometer um crime no futuro cometer de novo. E ela gerava uma categorização de riscos, né? E que aí normalmente as pessoas brancas eram categorizadas com risco baixo e as pessoas negras eram caracterizadas com risco alto. E não era nem só por questão de decisões anteriores, no fim das contas. É porque, assim, alguns dos parâmetros que eram preenchidos eram parâmetros que indiretamente levavam já a essa resposta racista, né? Porque, por exemplo, perguntava assim: qual foi a primeira vez que você já foi abordado pela polícia antes? Óbvio que uma pessoa que mora num bairro pobre tem uma chance muito maior de ser abordada pela polícia do que uma pessoa que mora num bairro de classe média, num bairro rico, né? Eram perguntas desse tipo que terminavam gerando esse enviesamento, né? Eu tenho chamado muita atenção para isso e eu acho que o CNJ tem tido alguma preocupação também com essa parte da discriminação especificamente, tanto que nessa proposta, né, de resolução, vamos ver como é que vai ficar no final, mas tem um capítulo lá que trata justamente da ideia de não discriminação, né? Então, eles têm algumas preocupações embora não esteja ainda muito estruturado, mas existe essa preocupação de como é que esses sistemas de IA vão ser pensados para evitar que eles sejam discriminatórios e traz algumas coisas interessantes, por exemplo, que são coisas que eu também já vinha defendendo antes e que na própria resolução anterior também já aparecia um pouco. A ideia de que, por exemplo, que as equipes que elaborem esses sistemas sejam plurais em termos de gênero, raça, justamente porque se você na base tem uma diversidade, não é que você vá blindar disso Claro que não. acontecer. Mas eu acho que pelo menos é uma medida legal, assim, é algo que já contribui um pouco para que isso não siga acontecendo. Claro que também, veja, e aí de novo, nessa questão da influência da IA. Claro que o juiz ele não é obrigado a aceitar nunca o que a IA está dizendo, certo? Só que dentro desse parâmetro tecnocrático, não aceitar o que a IA está dizendo tem um custo, certo? Tem um custo. Eu costumo comentar, né, uma fala que eu assisti algum tempo atrás de um sujeito que trabalha na administração de um grande hospital de São Paulo, e ele comentando, porque na área da saúde, onde ela está atuando mais, talvez seja na medicina diagnóstica, né? Na parte de imagem. E Sim, ele comentando que no hospital tinha um IA que fazia leitura de imagem, e aí veja só que interessante. Os médicos mais experientes, eles normalmente davam seu laudo sobre a imagem e depois comparavam com o que a IA trazia. Os médicos mais inexperientes, os mais jovens, eles normalmente primeiro pegavam o laudo da IA e depois faziam o seu próprio laudo. Porque, obviamente, né, você discordar da IA, ainda mais com essa mística de que é um cálculo matemático, estatístico sem erro, né, que as pessoas às vezes têm essa ilusão, você discordar da IA tem um custo, tem um preço. Não é? Uma coisa é o você, digamos assim, Tarleton Gillespie, o Maurício, o Tarleton diga, Gillespie, que é um pesquisador experiente, ele tem um texto que chama A Relevância Pública dos Algoritmos. Ele fala que quando você enfrenta um sistema algorítmico, você está enfrentando o mito da objetividade. Então, ele retira a perfeito, decisão algorítmica da controvérsia. Ele retira. Ele fala, não, mas como que você está enfrentando um cálculo? Como se o cálculo não fosse uma abstração da realidade colocado em símbolos e fizesse um tratamento, em geral, lógico, né? Como se essa extração de símbolos, como esses pesos dados àquele símbolo que representa a realidade, fosse correto sempre.
Quer dizer, é uma coisa bastante primária até, né? Até primária. Eu sei que é muito forte em alguns adeptos do positivismo lógico, mas o positivismo lógico já foi bastante criticado, colocou-se os limites que ele tem por vários pesquisadores físicos, químicos, biólogos, matemáticos, X. Então, desculpa, era só para dizer, essa isenção de controvérsias é o que se pretende quando você fala, mas foi o sistema que fez, né? Quem nunca ouviu essa palavra? Perfeito. É o sistema que decidiu. Ó, então se é o sistema, então é Deus. Estou isento dos pecados do sistema, né? É quase como se fosse um oráculo, é o oráculo de Delfos, né? Ele só está ali pronunciando a É. palavra dos deuses, não é culpa minha, a culpa é dos deuses, né? E é um pouco disso, né? Assim, como eu estava falando aqui antes, e também socialmente, porque se você for pensar, a atividade judicial é uma atividade com muito impacto social, né? É algo que, ainda mais depois que já houve essa maior mediatização, digamos assim, do judiciário, é, é algo que é discutido por todo mundo, né? Não são só os especialistas no direito que vão discutir decisões judiciais. E aí, imagine, né, quando você está aí submetido a esse escrutínio da sociedade, como aumenta o peso de você ir contra a decisão matemática. Você dizer, não, ó, aqui está dizendo que o entendimento é esse, mas eu discordo. E veja, como são as coisas, Sérgio. Tem um filósofo do direito, bem famoso, né, norte-americano, chamado Ronald Dworkin. E um dos trabalhos dele, ele trabalha com a ideia de teoria da resposta correta. A ideia de um juiz Hércules, né, que seria um juiz que conseguiria analisar todos os parâmetros possíveis e chegar à decisão justa. Esse juiz Hércules sempre foi tratado mais como uma utopia, né? Dentro da ideia de que o juiz deve tratar, buscar ali, se informar para decidir da melhor forma que ele possa, né? Buscando essa resposta correta. É, só que quando a gente chega com esse paradigma da IA, por um lado, há uma aparência de que talvez esse juiz Hércules se tornasse possível, porque a IA seria, né, capaz de analisar toda a datificação e todos os fatores relevantes para o julgamento, mas me parece que, em verdade, você termina só continuando na esfera do mito, né? Porque o que pode acontecer, o que eu temo, no fim das contas, é que haja uma perda da pluralidade, né, tão relevante para a democracia no judiciário. Porque, veja, eu tenho meus posicionamentos políticos, você tem seus posicionamentos políticos, né? E cada juiz também tem seus posicionamentos políticos. Político aqui no sentido amplo, tá? Não político partidário, né? Ideológicos, visões de mundo. E, veja, e por mais que a gente possa pensar, eu possa ter uma ideia e você possa ter uma ideia, a resposta correta para esse caso seria essa, vai ter aqui mesmo nos nossos ouvintes, né? Na sociedade como um todo, diversas pessoas que vão discordar do que eu considero a resposta correta e do que você considera a resposta correta. Então, por mais que hoje os vários juízes deem suas várias decisões e sejam conflitantes, que é uma coisa que se critica, né? Tem autores também que falam de uma loteria das decisões, que foi para o juiz X, a decisão foi um, outro caso igual, foi para o juiz Y, a decisão foi substancialmente diferente. E aí parece que o algoritmo soluciona isso e em algum grau ele é bom nesse sentido, né? Porque ele traz uma parametrização para que as coisas não sejam absurdas também, mas por outro lado, eu acho que ele prejudica essa pluralidade. Porque, veja, nem sempre o que o algoritmo
algoritmo vai dizer que é a resposta, entre aspas, correta, é a resposta correta que eu gostaria que fosse, ou que você gostaria que fosse. E aí, quando juízes recebem isso, e aí eu penso mais ainda em juízes inexperientes, aqueles que venham ingressar na carreira da magistratura depois, né, dessas implementações, eles de alguma forma vão ser doutrinados, escravizados a decidir daquela maneira. E eu não vejo vantagem nisso, sabe? Eu prefiro que exista um juiz que dê uma decisão que seja completamente contra o que eu penso, desde que, claro, dentro de parâmetros legais, né? Não estou falando do juiz que do nada quer dar uma Sim. decisão contra a lei, quer fazer um negócio estapafúrdio, mas aí você sabe que o direito cabe muita interpretação. Então, eu prefiro que exista um juiz que dê uma decisão que eu possa dizer, rapaz, que decisão horrível, que decisão inadequada, o argumento deveria ser esse, ele deveria ter dado esse ponto mais em consideração. Para mim, esse cara aqui fez tudo errado. Eu prefiro que exista esse e exista o outro que dê a decisão com que eu concorde, e a gente mantenha esse debate democrático, do que exista uma uniformização de decisões pautadas no algoritmo, que não é neutro. Né? Quem projetou Na esse verdade, algoritmo, conscientemente ou não, indicou um caminho uhum, para decidir. E eu acho entendo. que essa verticalização não é boa. Pois é, por isso que eu digo, eu acho que eu estava muito, estava estudando a questão da explicabilidade. É um problema muito difícil, porque mesmo a transparência, quando a gente fala de modelos de inteligência maquínica, nós estamos falando de uma coisa extremamente complexa, não é simples você entender, mesmo que você tenha acesso aos códigos do modelo. Não é muito simples. E o, e o algoritmo, ou os algoritmos que você usou, não adianta eles também serem transparentes, porque depende da base de dados que foi colocada e quanto tempo ele foi treinado e o que, que ele resultou do treinamento. A transparência não é simples. Segundo, a transparência dos parâmetros também não é simples. Terceiro, se você usou um método, uma tecnologia que você conhece os dados de entrada e só o resultado, você não sabe como aquilo foi calculado, vamos falar assim, você não tem explicabilidade. Na medicina, eu vi um professor de Stanford, um professor. Ah, ele disse que ele acha que fazer um diagnóstico de imagem é uma coisa, porque depois ele submeteu o diagnóstico de imagem, vários diagnósticos, uma amostra válida, e ele viu que tinha um acerto muito grande, mas não de 100%, mas ele viu que o que ele medicava a partir do diagnóstico, ele acabava, com a experiência dele, compensando os erros que poderiam ocorrer com, mais ou menos como você falou, com a interpretação da IA, que é muito mais detalhada, porque ela é treinada para pegar detalhes que o olho humano não pega, etc. Mas aí, quando perguntaram para ele, você é a favor de usar no Estado para definir quem vai ter um direito e quem não vai ter um direito? Ou seja, você é a favor de usar um sistema não explicável para tomar decisões que envolvem a vida das pessoas? Ele falou: é claro que não. Por quê? Porque as pessoas têm que ter o direito de por que que elas não foram escolhidas, elas têm o direito de saber por que critérios foram usados. Muitas vezes o critério ele é calculado de um jeito errado, ela quer saber, ou de um jeito que ela discorda, não é só erro aí no caso, é disputa de visão de como fazer a conta. Então, a explicabilidade, no meu modo de ver, numa decisão judicial, é tudo. E aí eu estava discutindo com um amigo meu, um advogado, ele disse assim, ah, mas o juiz também não explica tudo. Eu falei, não, o juiz tem que explicar. Ele escreve, ele que escreveu. E o advogado pode dizer que é insuficiente, pode criticar, como você estava dizendo aqui, mas foi ele que escreveu.
Ah, mas ele não colocou tudo que ele acha, mas não importa, ele escreveu, ele fundamentou, ele é responsável pela decisão. Agora, quando ele pega uma decisão de uma máquina e ele passa a ser responsável, é uma coisa assim que muitas vezes ele não vai conseguir sustentar. Ele deixa de colocar elementos cruciais que ele poderia colocar numa decisão se fosse ele que tivesse tomado. Enfim, é uma série de questões que eu acho muito complicadas, viu, Maurício, para a gente deixar de lado. A ideia da explicabilidade, ela é central, no meu modo de ver, no Poder Judiciário. Mas eu queria só te falar uma coisa agora. A gente está com 43 minutos aqui, eu preciso perguntar um negócio. Fugir um pouco do assunto. A questão é o seguinte: você acha correto o Poder Judiciário, Maurício, pegar a base de dados dele, a relação entre juiz, advogado, Ministério Público, técnicos do Judiciário, pegar toda a movimentação, pegar esses dados, seja do relacionamento, seja das decisões, sejam elas quais forem, sob sigilo ou não sigilo de justiça, não importa. Pegar toda essa base de dados e colocar na mão de uma Big Tech com interesses concretos, econômicos, políticos, geopolíticos no país? Você acha que é possível aceitar isso? Vamos lá, Sérgio. Eu vou primeiro voltar um pouco para a explicabilidade e aí depois eu chego aqui, né? Porque é isso que você estava falando, eu também estava conversando com um amigo meu, professor também, advogado, com dois amigos, a gente discutindo essa questão da explicabilidade, bem nesses termos que você estava colocando, né? E um cara falando, não, pô, mas tem que ver a questão da explicabilidade. E, por outro lado, veja o que é que eu estava colocando no fim das contas. O juiz, ele tem um dever de fundamentar a decisão, que é o que você falou um pouco aí, né? Ele tem o dever de fundamentar. Se você for ver legalmente falando, se ele validou aquilo, ele está fundamentando. E no que é judicial, ele está explicando a decisão dele. O problema Entendo. é de onde foi que veio esse texto, né? Qual foi a fonte, a explicabilidade disso. E na questão da transparência também, uma outra preocupação de transparência que aparece no 2338, que não é nem da transparência algorítmica, mas que é a transparência do que o PL chama de conteúdos sintéticos. Então, me parece também que, é, em termos de transparência, uma decisão que tem interferência da IA em algum grau, isso deve ser indicado na própria decisão, porque o cidadão tem direito de saber, por exemplo, que o texto Isso. daquela sentença foi gerado por IA, Ah, certo? É uma coisa que me parece assim central. E aí, indo para o problema maior aí, né, das Big Techs. Veja, é, boa parte dos dados que vão ser utilizados para treinamento de qualquer, né, IA generativa ou grande modelo de linguagem, são dados públicos, que são dados de processos que estão colocados numa base de acesso público. Mas, né, apesar, contudo, todavia, disso, me parece que dar o acesso irrestrito a esse tipo de informação às Big Techs é extremamente problemático. Primeiro, porque eu não confio nas Big Techs. Né? Vamos partir logo desse pressuposto de honestidade aqui, já que elas têm um histórico de não cumprirem com aquilo que elas dizem que estão fazendo. Né? O histórico das Big Techs é de cometerem ilícitos e aí os ilícitos serem descobertos e elas dizerem, oh, desculpe, eu não sabia que não podia fazer isso, eu vou parar. Né? Então, a quantidade de informação que pode ser inferida a partir da base de dados do que existe no judiciário é de uma dimensão que a gente não consegue ter. Né? Porque a IA, sei lá, ela
vendo um processo que o sujeito está lá devendo alguma coisa, ela já vai saber sobre situação financeira desse sujeito, vai poder, né, inferir diversas outras conclusões que, inclusive cruzando com dados outros que ela já tem acesso, com a rede social do sujeito, com é, histórico de busca, histórico de localização, pensando na Google, por exemplo, né, que tem acesso às nossas vidas aí quase por completo, ela vai poder inferir uma quantidade de conclusões muito maior do que se eu ou você simplesmente formos buscar esse processo, a parte dele que estiver pública, baixar e ler. Porque nós não vamos conseguir as mesmas informações que essa Big Tech consegue. Nós não vamos chegar às mesmas conclusões que essa Big Tech chega. Melhorar, Maurício, eu vou melhorar não, vou complicar um pouco a minha pergunta. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi impedido lá atrás, eu não sei se hoje ainda está impedido, mas foi impedido pelo CNJ de fazer um contrato de 1,2 ou 1,4 bilhão de reais com a Microsoft Mundial. Chegou a vir o presidente mundial da Microsoft aqui, se reuniu com o presidente do STJ de São Paulo, que é o maior tribunal em processos, me parece, do Brasil, em número de processos. E a Microsoft, ele já veio com um modelo pronto, diz assim, tecnologia é um meio, o presidente da Microsoft falou. Estamos aqui para pegar os melhores técnicos da Microsoft do mundo para fazer esse sistema de IA para o Judiciário Paulista, disse ele em matéria. Pois bem, e aí eu dizia, bom, isso é um crime, porque eu vou pegar uma empresa com interesses econômicos em São Paulo e no Brasil, e que tem interesses de treinamento de inteligência artificial com dados que ele não vai ter acesso, dados ele pode ter do caso final, me parece. Ele não vai ter acesso de toda o esquema que estava sendo montado de uso de nuvem e inteligência artificial pelo TJ de São Paulo. Foi proibido. Eu não. Os termos da proibição me parece que não foram os melhores. Em que sentido? Foi porque ela não usava um sistema que estava tentando ser um equalizador do país ali, mas não pelo problema de soberania. O problema de soberania não existe na cabeça do judiciário brasileiro, é isso, Maurício? Ou seja, é uma pergunta aí que eu não sei te dar a resposta, né? Porque a cabeça do judiciário brasileiro é muito diversificada. Então, acho que eu Tá não, bom. não posso afirmar que sim ou que não, mas vou te mostrar uma coisa pública, né? Por exemplo, o ministro Barroso, uma das primeiras declarações que ele deu sobre isso foi justamente que ele disse que já tinha entrado em contato com as Big Techs, por nessas palavras, Eu já vi. entrei em contato com as Big Techs para criar uma espécie de um chat GPT para o judiciário brasileiro. Né? Então, e depois ele voltou atrás, né? Falou, não, vou abrir uma chamada pública, que para mim é uma fala, considerando que é atualmente o presidente do STF e o presidente do CNJ, por conseguinte, né? Me parece que é uma fala que mostra que É, temos né? que tomar cuidado, né? Com como é que isso vai ser trabalhado, né? No judiciário. Porque eu acho que se a gente deixar a coisa correr solta, vai cair na mão das Big Techs. Porque, E vai obviamente, muitas vezes, Maurício, um vai muitas lobby, vezes né? vai ficar fora da nossa jurisdição, né? E mesmo quando Isso. está dentro, como no caso da máquina Exadata, que está dentro do judiciário brasileiro, da Oracle, é uma máquina que os técnicos brasileiros, os juízes brasileiros não sabem, não têm acesso, não sabem como operar. Eu quero dizer acesso, não, óbvio que eles têm acesso, trabalha para eles. Mas eu estou dizendo, é, é uma máquina que a empresa norte-americana tem o poder total sobre o seu bloqueio. É diferente de outras várias máquinas, que são também de multinacionais, mas que você tem um domínio completo por parte dos técnicos brasileiros sobre essas máquinas. Né? Porque você claramente substitui uma placa, claramente pode. Agora, nessas máquinas nessas infraestruturas hoje de IA muito sofisticadas, você não tem
o controle. Então, essas big techs estão, inclusive, dizendo que elas são, por causa do embate na Europa, que elas vão ter que localizar dados na Europa, elas estão dizendo, nós estamos criando nuvens soberanas. Inclusive, eles estão usando esse termo agora no Brasil. Antes, no Brasil, eles eram contra a ideia de soberania. Só como eles viram que não vão conseguir segurar, por causa da óbvia importância de localizar dados e de ter infraestruturas autônomas no país, eles começaram a oferecer produtos com o nome soberania. Na minha época, eu que sou da ciência política, Maurício, na minha época, quem definia conceitos de teoria política eram os teóricos, os filósofos, os sociólogos, antropólogos, os linguistas, os políticos. Só que agora não, é o departamento de marketing das Big Techs que disputa também conceitos políticos. Isso ficou interessante. Mas é Agora, isso. Sérgio, também tem uma coisa que nesse cenário que eu acho que é relevante falar, é que, pelo menos hoje, a maior parte dos sistemas de IA, pelo menos de acordo com essa pesquisa que eu falei para você, né, agora há pouco, são sistemas de IA desenvolvidos no âmbito do próprio judiciário, É e que eu acho impressionante. não, assim, e que eu acho que é o caminho, É né? o Me caminho. interessa muito mais que a gente tenha sistemas desenvolvidos pelo poder público do que sistemas de Big Tech sendo é, aplicados no poder público. Não, ô Maurício, inclusive eu fiquei impressionado. É uma coisa muito, muito legal, e que eu achei que acho que está em risco. Por exemplo, o próprio Tribunal de Rondônia desenvolveu uma IA lá atrás, eu acho que antes da pandemia, estava desenvolvendo um sistema, na verdade, a gente chama de linguagem, né? De linguagem natural, né? Um sistema mas que é um aprendizado de máquina. Cara, os caras desenvolveram com a competência deles e vários outros tribunais. Queria reforçar isso que você está falando. É muito, muito. O que prova, inclusive, que a gente tem uma inteligência nos órgãos, no Poder Judiciário, que não pode ser substituída pelas Big Techs, cara. É uma coisa assim, mas não, eu já vi outros tribunais que entregaram tudo para a Microsoft. Não vem ao caso aqui, porque a questão não é local, não é pessoal, é uma Sim, questão de discutir o ato, de discutir o que deve ser feito ou não. Então, não é nada de crítica assim por criticar, é uma outra, é um posicionamento que eu acho que a gente pode ter, aproveitando isso que você resgatou aqui, que é e isso é. E eu maravilhoso. trouxe essa informação justamente para a gente ter essa ideia, né, de que assim, não é um cenário de que está tudo. Todos os tribunais Não. estão entregando as coisas. Não é isso, né? Assim, há uma produção local muito valiosa, né? Assim, ou seja, há uma capacidade dos tribunais de desenvolverem tecnologias, Isso é. independentemente de, às vezes até com algum diálogo com alguma Big Tech, pode ser que use alguma ferramenta de alguma Big Tech, mas que, Claro. que são primariamente desenvolvidas pelos tribunais, né? E aí, claro, aí que eu acho importante, né? Que haja uma fiscalização, que haja uma governança, que haja, né, uma preocupação ao longo de todo o ciclo de vida da IA. Incluir os trabalhadores do Poder Judiciário, porque isso garante não só a diversidade, mas a responsabilidade depois sobre os sistemas. Fazer junto com as universidades. Você tem universidades extremamente poderosas, a UFBA, o FMG, e não vou começar a falar aqui, várias universidades do Brasil. Você tem capacidade de tratamento disso. Então, mas Maurício, deixa eu te falar. Cara, chegamos a 56 minutos, eu tenho que acabar, senão os caras me criticam. Então, a gente vai poder continuar, porque esse tema vai certamente voltar. O tempo todo ele está em questão. E, pô, muito obrigado aí por você participar desse Tecnopolítica. E eu passo a palavra para você finalizar. Bom, Sérgio, então eu que agradeço de novo por ter participado. Muito bom estar aqui com você discutindo esse tema que é tão relevante, né? Acho que é importante para a sociedade que essa coisa seja discutida.
como você falou, tem muitos outros pontos que a gente não tratou aqui hoje. De repente, mais para frente, a gente refaz, né, para tratar dos pontos que a gente não tratou. Mas, em resumo, é isso. Acho que assim, a IA vai estar no judiciário, isso é inevitável. O que nós precisamos, enquanto sociedade civil, ou pessoas também de dentro do direito, é estar atentos para que essa implementação da IA no judiciário venha para garantir os direitos dos cidadãos, venha para tornar o judiciário mais justo, mais sério e não o contrário. Né? Então, acho que precisamos, nesse momento, estar atentos para que seja um caminho proveitoso. E é isso. Agradeço muito e Muito fica aí legal. para uma outra a gente continuar. Vamos nessa, Maurício. Muito obrigado pela sua participação. E você que nos ouviu, ajude a divulgar, chame outras pessoas, passe o link, se inscreva no canal, essas coisas, porque isso ajuda a gente ir mais longe. Isso ajuda que outras pessoas conheçam Tecnopolítica e possam participar dessa grande reflexão coletiva que a gente faz aqui. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.